Não, grande. Pois é, mano, você tá meio na moda. Tá silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. Assim, eu só quero te dizer, né? Tá louco. Você vai fazer o quê? Pode? Então Tô guardando silêncio aí, ela. Exato. Me ajuda aí. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre Jean Bodin, filósofo francês que viveu aí de 1529 a 1596. Portanto, ele viveu no século XVI depois de Cristo. E para ele, a soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma comunidade. E essa soberania deve ser exercida por um rei, por um governante que tenha poderes absolutos. Por isso ele é defensor do absolutismo. O que foi o absolutismo mesmo? Oi? Poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. Isso. Então, o poder absoluto de um rei sobre uma determinada comunidade e um determinado território é o que defendia o Jean Bodin. Porque, segundo ele, só assim para haver ordem, para haver paz e para haver o bem comum em uma determinada comunidade. Só com um poder absoluto concentrado nas mãos de um rei. Então o poder soberano deve estar nas mãos dos reis ou dos governantes. E eles devem prestar contas somente a Deus. O governante não tem que prestar contas ao povo. O povo é súdito. Ou seja, ele tem que se submeter. O rei aqui é o poder executivo, legislativo e judiciário, ou seja, ele que faz as leis, ele que muda as leis de acordo com o que der na telha, ele que manda executar, ele que julga de acordo com os seus interesses. Então todo o poder deve se concentrar nas mãos dos reis para o Jean Bodin. Estruturas de poder em conflito levam à guerra civil. E ele viveu numa época em que a França estava numa guerra civil. As guerras religiosas entre católicos e protestantes. Como é que se faz para acabar com a guerra, uma guerra civil, quando uma sociedade, uma população está ali em confronto? O que tem que acontecer? Oi? Ah, não, eu ia chutar mais. Se começar a guerra civil no Brasil, o que a gente tem que fazer para acabar com essa guerra? A própria população guerreando contra si mesma. Por que essa guerra acontece? E como que você soluciona? Quando os dois lados não querem negociar, um quer eliminar o outro lado. Quem vencer faz a lei e as regras. Na época dele ele falou o seguinte: o rei tem que intervir e tem que com mão forte impedir com que esses dois lados se matem, os protestantes e os católicos. Por isso que o rei deve ter poderes absolutos. Para quê? Impedir que a gente se mate, impedir que a gente se escravize, impedir que a gente roube uns aos outros. Então o rei e o Estado devem ter um poder absoluto para garantir a paz, a segurança. Na verdade, o Estado hoje tem esse poder absoluto. Ele tem um poder sobre a nossa vida. Se você representar um perigo para a sociedade, o Estado pode te matar.
Através da polícia. Isso é para defender a paz e a segurança. Se estiver representando uma ameaça para a sociedade, a polícia chega tendo bala em você. Pegou, morreu, já era. Então, para garantir essa paz e a segurança, ele vivia num contexto de guerra civil. Para ele, o rei tinha que ter um poder forte concentrado em suas mãos para, dentro de um determinado território, ele impedir que as pessoas se matassem numa guerra civil, né? E ao caos, ele estava vivendo um período de completo caos na França, nessas guerras religiosas entre católicos e protestantes. De modo aí que deve haver um único soberano com poder absoluto. E ele não tem que responder nada para o povo, ele tem que responder somente a Deus. Se ele fizer merda, vai ser ele e Deus. Você acha que é assim? O governante não tem que prestar contas ao povo? Ou ele deve prestar contas ao povo daquilo que ele faz? Nós vivemos numa sociedade que prega a transparência, né? Os governantes têm que prestar contas para a gente. O que eles fazem com o nosso dinheiro que eles cobram através de impostos? Eles estão governando? Estão sendo honestos ou estão nos roubando? Eles estão garantindo a nossa segurança, a nossa saúde, a nossa educação ou não? Hoje nós exigimos transparência. Os governantes prestem conta. Para o Jambodã, o governante deve prestar conta somente a Deus. Quando ele morrer, você vai se ver com Deus lá. Se você for um mau governante, você está fudido, você vai para o inferno. Se você for um bom governante, você está feito. Você vai ser salvo, né? Então, para que o poder de um soberano seja absoluto, ele deve ser perpétuo. Então, ele garante aqui também, defende o direito aí das dinastias. O que é a dinastia? Ninguém sabe o que é uma dinastia? É quando uma família tem um poder perpétuo sobre uma determinada nação, um determinado território. Nós temos uma dinastia lá na Inglaterra. Recentemente morreu a rainha lá, Elizabeth II. Quem que assumiu? Ela, o príncipe Charles, que virou o rei Charles, né? Quanto tempo que a rainha Elizabeth ficou no poder, você sabe? 2 milhões de anos, né? Na verdade, o dinossauro estava aqui há quantos milhões de anos? Ela começou. Oi? Ela tirou de estresse. Ela já estava morta, já palma da Na verdade, ela ficou 70 anos no poder. Ela assume o trono com 25 anos. Quando o pai dela morre, né? Ela era a sucessora do trono. Foi bom rei? Depende, né? Do contexto. 70 anos atrás, vamos voltar. Ela morreu em 2022. Menos 70 dá quanto? 2022 menos 70. Quem é bom em matemática aí? 1952? É um período pós Segunda Guerra Mundial. Então tá de novo. Um período. Apesar de que ele deve ter vivido ali até 52, né? Ele deve ter participado da primeira, talvez Segunda Guerra Mundial. Não, é 53. 1953. Então ele estava envolvido diretamente nos conflitos, né? Apesar de que quem mais se destacou na Segunda Guerra Mundial foi o Winston Churchill, que era o primeiro-ministro. O rei já não governa a Inglaterra há muito tempo, é só um figurante lá. Quem governa mesmo é o parlamento. No século XIX nós tivemos uma rainha, a Rainha Vitória, que foi uma rainha bem intervencionista. Inclusive ela vai incentivar o colonialismo, o neocolonialismo britânico. E a Inglaterra vai ser a maior detentora de colônias do planeta. Por isso que a Inglaterra no século XIX era a maior potência do mundo. Na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra perde esse protagonismo porque a guerra se dá na Europa ali. A Inglaterra se une com a França e com a Rússia na Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança da Alemanha, Itália, depois a Itália muda de lado. E aí, depois da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra já perde o protagonismo. E ela é muito
atacada ali nos confrontos. Depois da Segunda Guerra Mundial, piora ainda mais a situação da Inglaterra. E os Estados Unidos, quem vai lucrar em cima disso aí, né? Porque não teve guerra no seu território, as duas guerras mundiais se concentraram na Europa, e os Estados Unidos saem bem. Mas ali nós temos uma dinastia, né? O poder perpétuo, não garantido pelos outros e limitado aí no tempo. Então, o poder perpétuo. A família vai governar para sempre, a mesma família. E a função disso, desse poder absoluto, é impedir que a gente se mate de vir guerra civil, né? Então, o príncipe deve prestar contas somente a Deus. E todo rei, segundo João Baudin, é rei por vontade de Deus. Ninguém chega a rei, a governante, se não for da vontade de Deus. Então os presidentes do Brasil são presidentes porque é a vontade de Deus? Deus que quis, o Bolsonaro no poder, o Lula no poder. Se Deus estivesse escolhendo esses filhos da puta, é um desgraçado. Se Deus que estiver colocando esses vagabundos lá, não é nada. Deus não gosta nem um pouquinho do Brasil. De nós brasileiros. Nas guerras religiosas francesas, as forças católicas aí viam o Papa como poder supremo. Os protestantes já viam um rei, né? E quem deve ser o poder supremo? O poder soberano? Seu Papa deve ser o rei ou deve ser o povo? Na verdade, todo mundo faz merda, né? O povo elege essas desgraças aqui, entendeu? Mas você imagina, eu vou estar sempre na sua. Hã? Que a gente sempre está na sua. Para ser presidente precisa ter mais de 50 anos, não, uma parte história. Até lá a pessoa faz tanta merda, mas tanta merda que no final tá tudo igual. Se tiver novo, ele não tem experiência, ele vai fazer merda. Também, então, tá vendo isso aí? É mais de 35, na verdade. Mas jogo, na realidade, por exemplo, o cara lá da Inglaterra, o presidente da Inglaterra, você não vai, né? É um presidente aqui, não sei em lugar. Ele tem que 34 anos, sei lá, e entra no lugar lá no mesmo. Acho que a Inglaterra é Inglaterra tem primeiro-ministro, lá o trem tá feio lá. A gente já ficou 40 dias no poder. O senhor é quem? Lula ou Bolsonaro? Um dos dois. É isso. Vamos colocar o Ciro na prova. E acredita, aí eles pensam, o Papa tem que ser o poder soberano, não o rei, não, o presidente, pra mim. Todos esses aí falam merda. E o povo ainda fica brigando por causa desses comungados aí, né?